Eita, Dudu! Olá, tudo bem? Ah, Dudu, já tô ficando com vontade de chorar, não sei falar nada. Ai, 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 ai. Não, mas vamos lá. Ai, Eu tava. Dudu, eu não sei por que que você... Sei sim, por que que você me emociona tanto. Sempre emocionou, mas agora mais do que nunca, né? Tá tudo azul Mas que aí, bom, Dudu. mas é muito emocionante estar com você de novo, Clarinha. Sem dúvida. Sempre, sempre é. Mas sabe por que que eu acho que hoje é mais do que nunca? Que eu vou te contar uma coisa, você sabe disso que eu vou te falar. Houve tempos na minha vida, mas na sua vida especialmente, e tem um tempo recente, que foi o ano passado, se eu não estiver enganando as contas, eu não imaginei que fosse chegar esse dia 8 de agosto de 2022, e a gente está aqui conversando. Eu, sinceramente, para mim, além da emoção toda, é assim, porque eu não esperava. Durante um tempo, eu não esperei que a gente pudesse estar aqui. Então, é isso. Olha, Realmente foi uma coisa muito difícil, né? Foi uma experiência muito louca você vai e contar, né? Depois. exatamente, né? Então, Tá. assim, na verdade, né? A Ivana, minha filha, fala que das minhas 7 vidas eu já gastei 5. Então, eu tô aí. São 7? Diz que é igual gato, né? Não sei se eu sou gato, não, mas. É, ué, as 7 vidas do gato. Aliás, Então, mas aqui, você é um gato. Em vários sentidos, você é obrigado, um claro. gato, viu? Ô, Dudu, eu estou pensando aqui, fala você para nós o seu currículo, o que é tão extenso, é tão. A Gláucia está falando que é meu gatão. É mesmo, Gláucia. Não é qualquer uma que tem um gatão feito esse menino. Conta um pouco do seu currículo, desde que você não se esqueça de dizer que você é mágico e que você já se apresentou no Palácio das Artes, não já? Já, já. Pois é. Então conta. É, Conta o currículo. eu vou falar igual quando eu vou iniciar minha primeira aula para alunos desconhecidos. Então, eu costumo dizer que, para quem não me conhece, eu sou um professor, doutor, Eduardo Carlos Tavares, médico, pediatra, neonatologista, né, mestre e doutor em medicina, mágico, winemaker, e vai por aí. Estou com preguiça de falar para não gastar muito tempo. Então, Tá tem uma bom. série de títulos, mas, para quem me conhece, eu sou o Dudu. Isso é o mais importante. Né? No meu currículo não poderia jamais deixar de citar, primeiro, ter uma amiga, Clara Feldman, e também um projeto Padrim. Foi minha professora, Clarinha foi minha professora no projeto Padrim da UFMG. Ah, não, Isso Dudu. para mim é Professora muito não, né, importante. Dudu? Não. Coordenadora do projeto que você abraçou como ninguém. Não, pois é, mas Você quer contar do a projeto Padrinho? teoria, a teoria do projeto, né, Carcuf, eu aprendi com você. Eu nem conhecia, você que me apresentou Tá, e tá bom. muito didaticamente fez com que eu pudesse aproveitar e acredito que eu aproveitei bem, né? Deve ter aí, talvez aí entre os nossos ouvintes aí, pode até ter algum dos afiliados do Projeto Pode. Padrinho, que foi uma. É interessante, né, Clara, porque o Projeto Padrinho hoje o pessoal mudou o nome, chama de mentoring, e que está em É. praticamente todas as escolas de medicina, e está realmente uma coisa que está muito comum. Mas eu É, acho que você foi pioneira. Pelo menos aqui em Minas Gerais, eu tenho certeza disso. acho também que nós fomos, né? Agora, eu tenho que contar que você foi o padrinho que bateu recorde. Porque você pegou. Projeto Padrinho, vou fazer um resumo bem rapidinho. Era um encontro semanal com as turmas de quinto período, terceiro ano de medicina, que era o primeiro período em que eles estavam na faculdade de medicina. Com uma experiência muito, quase dramática, que era o atendimento pela primeira vez, desde que eles entraram no curso, atendimento ao paciente nos ambulatórios, né? Isso.
Tadinho desses meninos, mas era uma aflição, uma angústia, eles ficavam tão perdidos, às vezes estavam fazendo tudo certinho, não sabiam se era isso, o que tinha que fazer, e nós demos uma boa acudida neles, né? Por quê? Nós montamos esse projeto e eram vários padrinhos no 5º período, com turmas de 12, 13, às vezes um pouco mais, né? E os padrinhos, a seu exemplo, se sentavam uma vez por semana numa sala com os meninos de 5º período, uma turma lá que tinha se formado, além de todas as outras, numa rodinha, lógico, para todo mundo ver todo mundo, e eles traziam as aflições deles. E cada padrinho instruía, orientava, escutava, né, assim, compreendia a experiência deles. E você foi um padrinho de tanto sucesso. Quantos anos que você ficou com a sua primeira turma, que você foi com eles pela vida afora? O meu recorde foi da Juliana. Juliana era uma afilhada, e 2 anos depois de formada, ela ainda frequentava as reuniões. Acho que nem eu sabia. Pois é, a ideia na época era que você pegasse só o 5º período. Um semestre só. Mas desde a minha primeira turma, os meninos pediram para continuar. E eles passaram para o 6º e tal. Então a gente fizemos era fora do projeto original, mas a Juliana, você vai lembrar dela, ela tinha uma doença degenerativa. Eu lembro demais que eu lembro pois dela. No final ela ia para o projeto até, mas ela ficou até, ela formou e continuou frequentando. Ela passou a ser quase que uma madrinha co-auxiliar, né? Mas assim, foi uma experiência muito legal. Eu costumo falar claramente que na faculdade de medicina, a atividade que para mim traz mais orgulho, me traz mais felicidade, foi o Projeto Padrim, que depois me permitiu, inclusive, coordenar, depois que você, né, nos abandonou, entre aspas. Aposentei, né, doutor? Pois é, para não falar aposentar, mas nos abandonou. Não, pode falar. Eu me chamaram e aí mudamos um pouco o projeto, ele deixou de ser o Projeto Padrim para ser o Projeto Tutoria. Então, fizemos o Projeto Tutoria. Mas eu ainda tenho lá no Tutoria também, né? Exato. Depois, inclusive, na outra universidade, na PUC, eu também entrei, né, no que a gente hoje chama de mentoring. O pessoal usou um anglicismo aí, mas que no fundo é a mesma coisa, com estilos diferentes, né? O mentoring da PUC é interessante, porque lá é exatamente o que eu tentei fazer, mas não foi possível fazer com todos os alunos. Mas lá o aluno entra no 1º período e tem um tutor. E esse tutor acompanha a turma até a formatura. Melhor ainda, né? Claro. O Dudu, você tem ideia do ano em que nós nos conhecemos? Foi mesmo através do Projeto Padrim? Foi. Eu já te conhecia de nome, por causa da minha esposa é psicóloga, né, Gláucia? Gláucia é minha colega, minha amiga. Pois é, e ela a gente já tem, mas assim, que a gente teve uma... Olha a Gláucia aí, ó. Ela é boa de conta, 77. Eu ia falar 77. 80. Não, 77. Está certíssimo, Gláucia, obrigada. Foi logo depois que eu terminei a residência, e aí eu terminei a residência em 74. Em 75 eu já fiz o concurso para ser professor, e foi mais ou menos isso, 76, 77, nós começamos com o Projeto Padrim. Lá eu conheci você, conheci o Márcio, né? E fizemos uma amizade assim que temos muitos casos para contar, né? Eu não sei fazer conta, não. Quanto que é 77 para 2022? Não vou fazer, não. Mas é muito tempo. Olha aí, já tem uma aí. Meu sempre padrinho. Não vi quem foi, viu? Acho que Vera. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Eu não consigo. Ô, Dudu, e tem que lembrar de uma coisa, que antes de falar da gente comentar outras coisas, eu tenho que te falar. Você já sabe, eu sei, Gláucia sabem. Alice Barreto. Alice. Olha Alice.
Alice Filha foi da nossa nossa querida Letícia Letícia Barreto. Barreto, pois é. Ai, Alice, que bom te ver Nossa, que aí. delícia, Alice. Um beijo. É, muito bom. Ô, Dudu, meu Réveillon inesquecível de 1999. Vai comigo até para outra vida, que eu jamais vou esquecer. Eu estava separada, tinha um mês e meio mais ou menos, obviamente, na maior tristeza, lógico, né? Mas você e a Gláucia me pegaram pela mão. Não sei se vocês me pegaram de carro, vocês me pegaram de corpo inteiro, me levaram para o Réveillon inesquecível de vocês, que vocês acho que sempre faziam, É da que nossa era, família, da nossa. não é? Que, olha, eram os coleguinhas de vocês, não sei se era da Gláucia também ou só seus, do jardim de infância, Dudu. Era da Gláucia, da Gláucia. É a Era da turma da Gláucia Gláucia? que estão muito unidos desde os 4 anos de idade. Mas Isso. tinha alguns, mas ficamos amigos todos nós, né? É, Até hoje acompanhamos. é impressionante. Eu fiquei. Primeiro foi assim, minha salvação, né? Puxa vida. Estava virando o ano de 99, exatamente para o segundo milênio, 2000, na tristeza danada. Vocês não me deixaram ficar triste nem um minuto, me levaram. Eu vi, encontrei pessoas lá preciosas, interessantíssimas, engraçadas, generosas. Então, eu nunca vou deixar de lembrar. Olha aqui, a Gláucia está falando que eles se chamam até Les Enfants, e foi na casa de Márcia e Fausto. Isso eu não Exatamente. lembrava. Mas o Então, aqui eu. Les Enfants foi um nome que nós criamos quando nós fizemos uma viagem juntas para lá para Paris, né? Fizemos um Réveillon em Paris, numa outra oportunidade. E aí pusemos o nome, o grupo grande, então pusemos o nome de Les Enfants Terribles do Estadual Central. E todos foram Estadual alunos do Central, Colégio é? Estadual, do Estadual Central. Essa turma toda, né, foram colegas desde o Instituto de Educação, depois com algumas outras entraram no colégio, e foram colegas até praticamente o vestibular. Então, é uma turma que até hoje é muito unida, né? E esse Réveillon específico foi na casa da Márcia e Fausto, que até hoje são os nossos vizinhos no nosso condomínio atual. Pois é, então eu estou agradecendo para vocês. Não sei que ano que é esse, desde 2000 que eu agradeço, 22º ano, e para a Márcia e para o Fausto, para todo mundo que estava lá, viu? Ô, Dudu, agora eu queria te perguntar uma coisa. Não sei se é muito difícil você responder, não. O título da nossa live já é, né? No meio do caminho, tinha uma perda, muitas perdas. Que ninguém entende melhor de perdas do que você. E eu vou te fazer uma pergunta, imagino a resposta, ou então estou enganada. Você pode contar qual que foi a maior perda de toda a sua vida? Não tenho a menor dúvida de que a maior perda, né, que eu tive foi a perda por morte da minha filha caçula, Camille, aos 18 anos de idade. Eu costumo dizer que os piores momentos que eu passei na minha vida, ficou muito claro para mim, foi algumas horas de eu ter recebido um telefonema, não esqueço, eu estava aqui, exatamente onde eu estou, no meu escritório aqui em casa. Lembro que eu estava até fazendo declaração de imposto de renda, foi 21 de abril de 1998, quando eu recebi um telefonema que tinha tido um acidente. Elas estavam no churrasco, uma turma de amigos estavam no churrasco, estavam voltando, que tinha tido um acidente. Então, mas não entraram em detalhes. Então, nós saímos, fomos ao pronto-socorro. Lá no pronto-socorro, eu, como médico, tive a minha entrada facilitada. Eu encontrei com uma das pessoas que estavam no carro e ela me fez a pergunta: cadê a Camille? Camille é minha filha. E eu não sabia. Então, assim, eu fico imaginando a angústia dessas pessoas, né, como aconteceu agora recente com a Bárbara, né, que todo mundo viu aí, de você não saber o que está acontecendo. Então, para mim, não tenho dúvida que os piores momentos da minha vida foram essas horas que eu demorei quando eu tive a notícia
até que não tem, como eu não conseguia saber notícia dela de jeito nenhum, porque a prima dela que veio aqui para o pronto-socorro, as outras amigas foram para outro hospital e ela não estava em nenhum dos dois. Eu liguei para a polícia, né, para o 190, e perguntei se eles sabiam de um acidente que tinha acontecido no Rio próximo, né, na estrada de Nova Lima, de Santa Luzia, né, e eles falaram, não, teve um acidente que só teve uma vítima fatal, uma tal de Camille Rezende Tavares. Aí ele acho que o policial viu que eu dei um engasgado, foi parado, não era vídeo, não, era só ainda, né, telefone celular, só a voz. Aí ele perguntou, o que o senhor é dela? Eu falei, pai. Aí ele ficou desesperado. Foi a primeira acolhida. Olha que legal, isso foi a primeira acolhida que eu tive. Também não Porque ele sabia. mesmo, na mesma hora. E por incrível que pareça, quando eu soube a notícia, não, ela faleceu, eu sabia que ela não estava mais sofrendo, que não tinha mais. Não deixa de ser um alívio, né? E esse alívio ele foi ainda maior quando eu vim dar a notícia para minha filha primogênita, Ivana, né? Quando eu cheguei, eu contei para ela o que tinha acontecido. Olha, cara, assim, pai, podia ter sido pior. Imagina se fosse você que estivesse dirigindo o carro, que ela tivesse morrido. Ou imagina que ela não tivesse morrido, mas tivesse em um estado, né? Um estado vegetativo. Então, a gente iria sofrer mais. Então, aí eu não esqueço a palavra dela. Vamos fazer como Maria. Entrega para Deus. E isso, para mim, também foi um grande alívio. Ivana danada, né? Que sensibilidade. Nem sei o E que isso é isso. ela tinha 19 anos, que a diferença entre as duas era de 1 ano e 3 meses. É. A Camille morreu com 18, a Ivana tinha 19, né? E já com essas... Realmente me ajudou muito. Ô, Dudu, você sabe o que eu lembro? Que eu acho que tinha acabado de publicar, né, pela editora que eu tinha, Editora Crescer, um livro que a gente deu o nome em português, Alguém que eu amava morreu. Você lembra? Uhum, lembro, tenho os seus livros todos. E aí, eu lembro você comentando comigo, eu acho que tinha alguns meses que você tinha perdido a Camille, e você falou para mim que você tinha descoberto uma coisa que você não imaginava que fosse assim. Que você achou que um pai que perde uma filha, que era o que você estava vivendo, ele fica péssimo, não tem nem palavras para descrever o estado inicial, e que com o passar do tempo ele vai melhorando um pouquinho cada dia, né? Mais um dia, e quanto mais passa o tempo, mais ele consegue superar a perda. Aí você falou comigo, que bobagem minha, não é nada disso. Aí você falou comigo, tem dias que eu subo um pouquinho e que fala, não, eu vou acostumar com a ideia, eu vou conviver com isso, e agora eu vou melhorar. E aí você ficava 2, 3 dias assim, no quarto dia, acordava no fundo do poço. Falava, meu Deus, eu achei que eu fosse melhorar, mas eu hoje estou pior do que todos os outros dias. Você lembra disso? Exato. A sensação que me dá é que é uma espiral. A gente vai, com o tempo ajuda muito, né? Mas não é uma reta. O amanhã nem sempre é melhor do que o ontem. Não. Então, assim, agora a tendência de ter uma elaboração. Eu e Glaucia até não gostamos da palavra superação. A gente acha superar, eu acho que eu jamais vou superar essa Tá dor. certo. Essa dor está aqui comigo hoje, agora falando dela, está comigo. Sim. Mas ela está mais palatável, a gente consegue conviver melhor com a dor. Ela não desespera. Né? Então, Tá. a Glaucia, gente, eu vou citar a Glaucia muitas vezes, porque Eu sei. Não tem mas a como Glaucia, não. ela faz uma diferenciação entre o que é dor e o que é sofrimento. Né? A dor, ela está aqui. Agora, o sofrimento é você realmente hipervalorizar essa dor. Então, eu acho que o importante, né, como elaborar o luto, é importante que a gente transforme essa dor, considere essa dor uma energia,
Ela é uma energia e você vai escolher onde é que você vai colocar essa energia. Se você vai colocar ela numa depressão, num sofrimento desmedido, ou se você vai usar essa dor para fazer alguma coisa de positivo, para fazer uma ressignificação dessa perda. Então, eu não falo em superar a perda, não supera. Né? Tá certo. Ela continua comigo, mas eu ressignifiquei. Essa dor, ela não me faz sofrer, deprimir, ela me dá energia para fazer algo de bom. E você conhece que o algo de bom que a gente fez foi o nosso grupo de apoio. Pois é, eu até tinha deixado ele para mais tarde, mas é a hora de falar dele. Só tenho uma dúvida. No início, para mim, ele se chamava GAP. Grupo de AP. Sempre foi AP? AP, mas era grupo. A gente chamou AP. Apoio a perdas irreparáveis. Teve duas mudançazinhas aí. Então era AP, grupo AP, né? API. Mas aí depois, com o desenvolvimento, ele se transformou numa rede. Então ele mudou de gênero, não é mais um grupo, é a rede. Rede AP, continua AP. E o irreparável, aconteceu um episódio muito interessante durante uma palestra da Glaucia, em que um dos ouvintes falou, mas tu está falando tão bonito aí, falando da dor, da elaboração, por que você considera ela irreparável? Ela é reparável. Mais uma vez, ela não é superada, mas ela é reparável. Aí o cara que estava filmando, a gente tem umas luzes assim dos lugares menos esperados. O cara da câmera que estava filmando a palestra falou assim, é só pro entre parênteses. Então, hoje, o AP é apoio a perdas de ir para a reparação, irreparáveis. Então, assim, foi uma evolução, né? De grupo para rede e de irreparável para uma reparação sem a superação. Por quê? Porque quando eu falo em superação, a sensação que dá é que aquilo acabou. Ou seja, o único jeito de eu superar essa dor é eu esquecer que eu tive uma filha e que essa minha filha morreu. Eu vou esquecer dela, vou esquecer de tudo que eu convivi com ela. Eu não quero isso para mim. Né? Nem então, consegue. Assim, nem consegue. Então, eu gosto muito também de uma metáfora, você conhece bem também, Dr. Evaldo Assunção, né? Que foi nosso padrinho de casamento, um grande amigo, e ele também tanatologista, e ele fazia uma comparação dessa dor do luto com uma ferida física, uma facada, por exemplo. Uma ferida, né, biológica, física, mas vamos falar da facada. Se você leva uma facada e não cuida, não sutura, não esteriliza, não limpa, aquilo vira uma infecção, vai virar uma cicatriz feia e que vai ficar dolorosa por muito mais tempo. Se você tem essa mesma ferida e você cuida dela, limpa, sutura, faz uma boa sutura, protege, ela fica, mais ou menos isso aqui, né? Tem uma grande cicatriz. Eu não tinha visto ainda, agora que eu estou vendo tu. Tá aqui, ó. Tá. A cicatriz, não tem jeito de você superar a cicatriz. Não tem jeito de não ficou cicatriz nenhuma. Isso não existe no luto. Né? A cicatriz está aí. Mas se ela é bem cuidada, ela fica muito mais tranquila de ser. Não tem que esconder, mas assim, é mais fácil de você lidar com ela. Né? E fica mais palatável. Eu digo que essa saudade passa a ser uma saudade gostosa e não aquela saudade de sofrimento. Ô, Dudu, e assim, eu queria que você explicasse um pouquinho como é que vocês começaram o AP, esse grupo, e como que ele se transformou. Bom, o que aconteceu logo depois, né, do falecimento da Camille, a gente teve muito apoio, familiares, amigos, alguns que, de uma forma, e eu não culpo, mas de uma forma incorreta, né, aquelas frases feitas, foi isso, Deus fez isso porque vocês são fortes. Eu não queria, preferia ser fraco e ter, né, não,
Deus não dá chuva para quem não tem capão. Quer dizer, são expressões que a gente deve evitar, mas de alguma forma a gente foi bem acolhido. Eu falo mesmo, o meu melhor acolhimento, né, o meu primeiro acolhimento foi o do policial, que quando eu disse que era pai da Camila, ele me acolheu e me deu as características do acidente de uma forma mais, né, como um amigo. Segundo foi do médico legista, que eu tenho uma gratidão enorme por ele. Você sabe que nós temos 2 livros escritos, né? O do Luto à Luta e A Vida Continua. Mas, inclusive, no meu capítulo do livro do Luto à Vida, eu falo isso. Esse médico, ele nos acolheu lá no Instituto Médico Legal, porque como foi um acidente, ela teve que ir para lá. E ele, então, ele estava muito lotado, foi um dia de muita confusão na cidade, eu sei que estava cheio de corpos, e aí terminou o plantão dele, e ele falou, olha, eu terminei meu plantão, eu já não tenho mais e tal, passou o plantão para o colega que ia assumir, falou, agora eu quero fazer a necrópsia dessa filha do meu colega. E ele ficou lá, além do plantão dele, para liberar o corpo de uma forma mais ágil, né? E numa acolhida, eu tenho assim, uma gratidão enorme por ele. Faço até, né, não há problema, acredito que ele não vai ficar chateado de eu falar o nome dele, já que eu estou elogiando, José Roberto. É meu amigo até hoje, nós tomamos vinho juntos de vez em quando. Mas assim, eu tenho uma gratidão enorme, porque realmente ele abriu mão de outras coisas, já tinha um plantão difícil, passou a noite acordada. Não, falei, não, eu vou ficar um pouco mais, porque senão ela ia entrar na fila para ia demorar mais tempo. Né? E ele não fez nada antiético, porque ele teria que ter ido embora. Quer dizer, ele não passou ela na frente de ninguém, os outros só seguiram, só que ele fez por conta dele. Então, isso para mim é uma gratidão enorme. Depois vem todos os amigos, né, todas os familiares, os apoios. Só que com o tempo, a vida vai retomando. E você não pode também querer achar que você vai virar o centro do universo. Que todo mundo vai olhar para você e falar, nossa, coitado, né, o pai que perdeu a filha, então nós temos que tratar dele. Não, as coisas continuam. Quando eu fui dar meus plantões no hospital, tinha uma escala provisória lá, com 2 meses. Falei, pelo amor de Deus, o único momento que eu tenho um pouco de tranquilidade, quando eu estou trabalhando, que eu estou focado, né? Então, assim, eu pedi, não, eu quero voltar a trabalhar. Então, isso foi mais uma decisão que eu tive, que foi, aí, mas eu agradeço, tenho uma gratidão enorme pelos meus colegas que, na mesma hora, se dispuseram a cobrir os meus plantões. Mas a gente sentia que a gente estava numa situação que a gente, eu e Glaucia, graças a Deus, felizmente, nossa relação é muito boa, já tem muitos anos, 50 e poucos anos já de namoro. Pois é. Mas então, nesse quesito, a nossa dor duplicava em vez de melhorar. Quando eu tentava apoiar ela, eu também sofria por mim e por ela, e o mesmo dela. Então, nós vimos, nós precisamos dar um jeito. E aí, né, existem vários tipos de grupos, né, de apoio. Nós resolvemos, entramos para a internet e vamos procurar algum grupo de apoio para pais enlutados. E não encontramos. Na época, nós não encontramos ninguém. Então, tivemos a ideia. Se não tem, vamos fazer a nossa turma. Vamos. Aí, por incrível que pareça, dentro da nossa família, tinha outras pessoas que também tinham perdido filhos, adolescentes, filhos um pouco mais novos. Né? Então, a primeira reunião foi feita num salão de festas do apartamento de uma sobrinha minha. E lá nós fizemos essa primeira reunião com um grupo de pessoas que tinham perdido filhos. E a partir daí, isso mantém, né? Isso desde 1998, desde outubro de 1998, a gente mantém mensalmente, com exceção de julho e janeiro, que é férias, a gente dá uma pausa, mas a gente mantém essas reuniões. Né? Inclusive, ontem, domingo, teve uma reunião do AP. Né? Agora, a gente foi, assim, na pandemia, a gente rapidamente migrou, né, para as reuniões online. Hoje nós temos pessoas, e isso foi crescendo. O APA expandiu várias cidades aqui do Brasil, de outros estados e até de outros países. Hoje nós temos unidades do APA
em Nova York, nós temos... O quê? Sabia, não. Foi longe. Foi longe. Escreve aí, Glaucia, Nova York é onde mais tem. Então, assim, participando das reuniões, né? Que antes são brasileiros que moravam lá. Teve uma que veio aqui, participou, depois voltou para o exterior, mas ela ainda participa, já que essas tecnologias nos permitiu esses encontros virtuais. Mas estamos doidos para começar a voltar ao presencial. A Glaucia falou Miami, tá? Miami, Nova York, teve, acho que tinha uma na Europa também, não me lembro bem qual país, que chegou a montar, mas depois parou mas teve pessoas que frequentam ainda com a gente. Né? Então, assim, a história é essa. A ideia é que o luto compartilhado, ele ameniza. Né? Quando e é interessante porque não existe uma hierarquia, ao contrário de uma aula, que tem um professor. Não, a gente está igual. Né? A gente está... agora está falando aqui, a unidade está aguardando para ser inaugurada em Londres e Madrid. Isso. Mas então, o luto... as reuniões não são reuniões de professor-aluno ou de terapeuta e cliente. São de iguais, de pares, onde a gente, então, conversa. Claro que tem uma coordenação, agora você tem esse jeito todo. Mas, assim, as próprias pessoas dão os depoimentos delas, ajudando as outras pessoas em mesma situação. Então, assim, é fantástico. Hoje nós temos já isso me gratifica muito também, né? Agora, obviamente que muito da minha performance nesses grupos eu aprendi lá no Projeto Padrim. Que bom. Ô, Dudu, eu vou voltar um pouquinho na imagem que você fez da facada e lembrar que se a ferida da facada não for bem tratada, ela pode causar uma infecção generalizada, acho que em medicina se chama septicemia, alguma coisa parecida, e mata, né? Isso. E mata. Se a pessoa se ela não se cuidar e não cuidar do luto, da perda, eu acho que ela acaba morrendo também. Sim. Né? Uma morte, assim, não necessariamente a morte física, mas a morte emocional, a morte... Isso. Porque a pessoa entra num estado depressivo muito grande e muitas vezes ou apela para as bebidas, ou apela para as drogas, e é uma morte social. Né? Verdade. Então, eu acho que emocional. E pode também, isso vem trazer também a morte. O alcoólatra vai ter uma cirrose e vai morrer do alcoolismo. Sim. E a própria... Existe uma síndrome interessante, síndrome de Tatsubo, se chama. Tatsubo é um vaso japonês que tem um formato. Então, existe uma... Você já ouviu falar? Depois você olha na internet. E quando a pessoa tem uma dor muito forte, tem um sofrimento muito prolongado, a imagem radiológica do coração fica exatamente assim. É igual, eu tenho os slides, é maravilhoso. Toma esse formato, por isso que chama também, né, você vai encontrar como síndrome do coração partido. Ou seja, a emoção causa alterações biológicas, do mesmo jeito que as alterações biológicas causam alterações emocionais. Né? Sim. Ô, Dudu, mas você sabe que você falou japonês? Me veio uma imagem também, uma coisa maravilhosa do japonês, não sei se você já ouviu falar, não sei o nome. Sempre que quebra uma coisa preciosa, eles juntam os pedaços, os cacos, refazem a peça, obviamente, está toda rachada. Eles pegam uma tinta de ouro, um pincelzinho e vão fazendo uma linha de ouro por cima de todas os quebrados, as linhas que separam os cacos que foram... As linhas de fratura, né? Eles pintam com cobrem ouro. as linhas de fratura com ouro. Valorizam o vaso quebrado. Sim. Quer dizer, aquele vaso, mesmo pintado a ouro, nunca vai ser igual ao vaso original que se quebrou. Mas eles também encontram uma forma de lidar com isso
e fazem alguma coisa muito bonita do vaso original que se quebrou, né? Japonês é Exatamente. danado, né? À toa que eu É isso que gosto eu muito falo. deles. Você não vai. Essa metáfora é muito legal. É exatamente isso. Você não vai superar. Você não vai fazer o vaso voltar a ser original. Não. Mas você tem ele, além de tudo, é um vaso que tem uma história. Sim, E essa história é muito importante. Então, eles valorizam a história do quebrado. alguém colocou Então, aqui, kintsugi, kintsugi. kintsugi, Obrigada. É, restaura. É Glaucia lá. Glaucia está participando foi junto a com a gente. Glaucia. É, tá. Mas Ô, então é Dudu, isso. Essa, eu acho que isso é o sentido do luto também. Não é superar e falar, não, não tô, agora eu estou bem, já não estou sentindo curei, mais né? nada. Tô Isso não curado. acontece. Curei, isso não existe. Entendo. Mas você pode dar coisas, pode transformar essa dor e toda essa numa coisa até positiva, numa energia positiva. Sim, Né? Para é, nós foi o app, mas cada um vai procurar o seu. sim. O Dudu, e eu fico pensando, né? Só confirmando o que você falou, da importância desses grupos de apoio. Nós sabemos muito bem, todos nós psicólogos, e você que é pediatra, neonatologista, mágico, psicólogo e terapeuta também sempre foi, você sabe que por maior que seja a dor, quando você encontra um grupo de pessoas que está vivendo igual, não tem, né? Meu filho é meu filho, não tem mais ninguém igual. Mas é uma dor semelhante, de uma situação semelhante, aquela sensação de não ser o único é Sim. muito alentadora, porque o pior que tem é você falar, meu Deus, por que que isso aconteceu? Perguntar por que que aconteceu comigo, acho que todo mundo pergunta, né, Dudu? Mas perguntar, não é assim, por que só comigo? Não, não é só com você. Quantas e quantas pessoas perderam bebezinhos, crianças com câncer, muitos acidentes, né? Não importa a idade, perder um filho é sempre perder um filho. Mas que alento você saber que você não é único. Isso é muito interessante, né, que você está falando no grupo, porque nós temos uma estatística assim, até assustadora de suicídios em adolescentes. No nosso grupo, vários. Então, assim, mas é impressionante assim, como é que as coisas encaram. Que às vezes chega uma mãe e fala, não, mas a minha dor é muito pior do que a sua. O seu menino morreu, mas o meu ele tirou a própria. E, mas sempre, quase sempre, quando ela fala, tem uma outra no grupo que também perdeu. E aí a gente diz o seguinte, a gente vai trabalhando isso e olha, não dá para comparar a dor. Não existe medidor de dor, dorômetro, não existe. Não. A maior dor é aquela dor que você está sentindo, que pode ser semelhante, nunca igual a do outro, mas também que não é nem maior nem menor. Então é muito comum as pessoas quererem competir. E isso também é uma outra dica, né, que a gente dá para as pessoas que são acolhidas e como acolher as outras pessoas. Não sei se você já notou, mas é muito frequente. Se você está num grupo, numa roda de conversa, não no app, né? Mas numa roda de Sim. conversa normal no bar. Aí alguém conta alguma coisa que aconteceu com ele, a outra, em vez de acolher, ela conta o que aconteceu com ela que foi pior do que a Muito dele. E pior. começa a disputar É. quem é que tem mais. E isso é horrível, porque isso aumenta. Agora, se você acolhe, não, eu tenho uma experiência semelhante, mas vamos, assim, não vão dar conotação de valor. A minha é mais ou menos melhor ou pior. Não. A dor que você sente, para você, é a pior. E Sim. ela que tem que ser acolhida, né? E é aquilo que você falou, e quando ela é compartilhada, ela ameniza. Você sentir ela Com certeza. sozinho, na solidão, é muito difícil. É o Mas se pior que você tem, né? compartilha, se você conversa, né, É. você aí ela vai amenizando. E É. aquilo que você falou no início, não é uma coisa que fala assim, não, se eu fizer isso amanhã eu vou estar melhor. Não, ela vai e volta, vai e volta. A tendência é ela ir acomodando. Eu não falo nem que é melhorando, é acomodando. Incomodando. Né? Mas até hoje, quando você tem determinadas situações, né, que me levam a ter essa dor novamente, mas de uma forma menos intensa. Ô, Dudu, me ocorreu uma coisa aqui que eu não tinha lembrado. Não é uma regra, né? Porque
As pessoas são muito diferentes umas das outras, mas, de modo geral, eu vejo as pessoas que perderam alguém, além de ser bom compartilhar, não se sentir absolutamente sozinho, que coisa boa para a maioria falar daquela pessoa que se foi. Contar caso, não, mas ela falava assim, ou falava assado, fez isso naquele dia. Eu acho, não sei como que você percebe isso. Porque eu tenho visto famílias, e eu vi uma família que recentemente perdeu um bebezinho na hora do parto. E fizeram na família um tabu, de tal forma que não vamos falar da nenenzinha, porque senão as pessoas vão sofrer. E aí, uma dessas pessoas, a pessoa mais importante, que era a mãe, é a mãe da criancinha, falou: mas eu morro de vontade de falar dela, ninguém me deixa, porque diz que se falar, sofre. O que você conta para nós sobre isso, sobre esse tabu? Muito, é muito comum e completamente equivocado, né? Então, assim, eu costumo dizer que tem dois extremos, né? A expressão é da Glaucia, né? Você também não pode transformar a sua perda num samba de uma nota só. Não, Então, assim, você não tem outro assunto a falar com ninguém a não ser falar do filho que você perdeu. Isso também não é legal. Mas sim. você também, assim, deixar. Então, um dos motivos, né, da gente ter montado o app foi exatamente, foi isso. Que com o tempo as pessoas falam assim, não, a gente conversa, porque você tem quantos filhos? Não, eu tive duas, perdi uma. Ah, não, vamos mudar de assunto. Isso é irritante, isso. Uai, por quê? Ela continua, ela está Tá aí. aqui. Né? Então, assim, eu falo que ela está dentro da gente. O legado, a memória, ela não tem o corpo físico, mas a memória dela persiste. Por isso é que você não supera. Mas você pode, né, fica mais. E falar te ajuda muito. Então, eu acho que esse é o grande efeito que tem nas reuniões do app. Essa Bom, possibilidade de você falar para pessoas que sabem exatamente, ou parecidamente, o que você está sentindo, porque elas também perderam. o Dudu, ainda tem uma coisa, porque aí depende das crenças. E quem me conhece um pouquinho sabe, na minha crença, de que a vida não acaba aqui. Uhum. Então, para as pessoas amadas que eu perdi, tem gente que acredita, tem gente que não, para mim, estão todas em algum lugar, continuam vivendo em forma de energia, e eu tenho a grata crença, que é a melhor de todas, que eu vou encontrar. Sabe? Então, assim, se é verdade, se não é, não sei. Eu acredito. E isso também me faz muito bem. Então, tem que falar. Isso aí, quem também está próximo sabe. Na minha casa, na minha família, a gente canta parabéns no dia do aniversário da minha mãe, no dia do aniversário do meu pai. Eles estão aí, eles continuam fazendo aniversário. Tem 102 anos que nasceu. Continua a conta. Claro, claro. Aí a gente faz a comida predileta. O que é que meu pai adorava? Fettuccine com frango assado. Então vão fazer para o biso, porque meus netos não conhecem Então, o biso deles. A gente comemora a vida deles para o resto da vida, esperando o encontro. tem uma história Né? muito interessante que aconteceu com minha neta, Bárbara, né? Porque aqui também a gente sempre fala, tem o dia do aniversário da Camille. Depois a gente, se você quiser, a gente pode falar um pouquinho mais da crença, mas independentemente da crença, né? Assim, o que é importante, retrato da Camille e da Ivana, para tudo, porque também não pode, não. Ah, não, quem morreu tem privilégio, vai ter mais. Não, tratar como se o legado continua. E a gente conversa muito. E a Bárbara era pequenininha ainda, e ela gostava muito de dormir comigo. Eu ia fazer ela dormir, e aí contava histórias. E aí ela pedia, né, para falar da história da tia Cacá. Tia Camille. Tia Tia Cacá. Camille, tia Cacá, tia Cacá. E aí eu começava a contar, e às vezes ela chorava, mas aí não, mas ela tá. Aí um dia ela virou para a Gláucia, virou para assim: ô vó, será que o Deus, olha a intimidade dela, né? Ô vó, será que o Deus sabe que eu tenho saudade da tia Cacá? E ela não conheceu, não conheceu.
só pelo legado. Então, vai falar que essa pessoa não está aqui? Ela está aqui dentro de nós. Não tem o corpo físico, mas o corpo físico é o menos importante. Né? Para quem é espiritualista e tem um espírito, para quem não é, mesmo materialista, o legado, a lembrança, a memória do ente querido está aqui junto. Né? Foi Saramago, se não me engano, posso estar errado na citação, que disse que a gente só morre quando a última pessoa que nos conheceu morre. Exatamente. Aí, você perde, não é o corpo, você perde a memória. Aí realmente... Sabe o que eu acho? Aí você já está lá com a pessoa há muito tempo, está numa boa lá, todo mundo junto, se reencontrar. Né? Aí vai depender da crença. Vai ter o pessoal que está lá, vai ter o pessoal que voltou, vai ter o materialista que realmente, né, é outra história. Aí cada um tem a sua crença e eu não consigo. Ultimamente eu tenho visto muito, né, a ciência novo paradigmática, né, que aprendi com a Maria José Esteves, que as coisas não são exclusivas. Então não tem problema se você é espírita, ou é católico, ou é materialista, ou é muçulmano. A realidade integra tudo isso. Não é uma questão de separar. Eu estou certo, você está errado. Não. Todos estão certos e todos estão errados ao mesmo tempo. Ninguém tem a sabedoria da verdade absoluta. Não. Então, não dá para você julgar e falar que um é certo ou outro é errado. Mas todos eles, independentemente da sua crença, uma conclusão você chega. Vamos viver a nossa vida da melhor forma possível. Isso. Ou seja, para ganhar o reino do céu, ou seja, para voltar e ter uma vida menos sofrida, ou seja, porque se é a única, vamos aproveitar. Quem vai fazer o quê? Então não importa qual que é a sua crença. Você tem que cuidar de você. Agora, tem umas coisas que me dão mais alento ainda, assim, que intensificam e confirmam minha crença. Tem umas coisas estranhas que acontecem com pessoas inteligentes, bem dotadas, vamos falar igual meio na roça, estudadas, que têm um nível acadêmico, e não tem como duvidar dessas pessoas quando elas contam que às vezes aparecem alguns sinais que te dizem que a energia da pessoa está por ali. Você imagina, uma outra coisa que eu sei importantíssimo, que você foi pediatra do Léo, da Bela eu não lembro, do Léo, meu neto que está com 19 anos e meio, meu grande amigo, meu neto amado, você foi o pediatra dele durante muitos anos. O Léo não conheceu o bisavô, que acho que foi seu professor, né? Meu pai, José Felma, professor de pneumologia, foi seu professor. O Léo não sabia, nunca, não via, não sabe. Ele era bem pequeno, acho que ele tinha uns 7 para 8 anos. E o avô dele, avô, pai da mãe, né? Que é o vô Tito, tem o hábito de ir lá com muita frequência durante a semana. E sempre via os meninos. Um dia a Renata chegou em casa do consultório e ele falou: mãe, eu tive uma visita aqui hoje. Renata perguntou para ele: vovô Tito, né, Léo, que veio? Ele falou: não, mãe, não foi o vovô Tito. Foi meu biso Zé que veio aqui e ficou comigo. E aí? Eu tive, não sei nem se cabe aqui agora, mas assim, você falando aí, eu não sei se você viu quando você falou, que eu sou muito cético, eu não sou, né? Então, assim, eu não tenho ainda uma certeza, mas eu não acreditava muito na experiência de quase morte, mas eu tive experiência de quase morte. Pois vamos entrar. E nessa minha experiência de quase morte, eu encontrei com a Camille numa outra dimensão. Agora, se era a minha imaginação, porque eu tive pesadelos, eu tive alucinações, fiquei 16 dias no CTI, com drogas pesadas. Então, assim, não importa, isso é que eu acho, mais uma vez, não importa se é uma questão
religiosa ou se é uma questão mental. Sim. Mas eu encontrei com a Camila, abracei e falei, nossa, eu quero ficar aqui com você. Ele falou assim, não, pai, seu lugar não é aqui, volta. Agora, eu não tenho essa preocupação de tentar esclarecer se isso Sim. foi realmente um fato ou se isso foi uma alucinação. Mais uma vez, para mim foi muito bom eu estar com ela durante um período, abracei ela. Mas foi Sim. assim, isso foi uma das vezes, porque durante esse período eu tive várias experiências de quase morte. Que é por Pois isso é. que você. Agora que explicou por que você falou que no início você não acreditava que eu ia estar aqui hoje, né? Pois é, Realmente porque eu fui e voltei. claro que a maior perda a gente sabe, né? Eu tinha certeza que você ia falar, que era Camila. Mas conta das outras, porque são várias. Nossa Senhora, conta, Dudu, um pouco. Não, pois é, aí vem todo um processo, né? Fiquei pensando aqui, quando o meu pai morreu, naquela época, eu nunca tinha ouvido falar, isso foi em 1975. Não, 1973. Eu tinha terminado a formatura. Meu pai, eu formei em 8 de dezembro, meu pai morreu dia 25 de fevereiro. Uhum. Então, assim, naquela época, ninguém falava de cuidado paliativo, ninguém falava de ortotanásia. Mas Não. meu pai teve um AVC e ficou muito tempo no CTI, né? E eu fazendo residências lá em Divinópolis, eu ia para Divinópolis durante a semana, voltava, passava sábado, domingo dentro do hospital com ele no São Lucas e tal, e ele já inconsciente e tal. E ele teve uma parada cardíaca, estava eu e o médico plantonista, e aí nós reanimamos, eu ajudei a reanimá-lo, né? Porque foi uma coisa inusitada, a enfermeira foi limpar o aspirador e desconectou e ele não aguentou. Aí nós nos conectamos rapidamente, mas ele não voltou, nós fizemos massagem cardíaca, ele voltou. Mas ele voltou, daí a pouco ele começou a praticatizar, né, diminuindo, estava assim. E aí o médico virou para mim muito sem graça, eu era um médico recém-formado, falou assim, olha, na minha opinião, não vai adiantar muito, mas você quer reanimar de novo? Eu falei, Uhum. não, eu acho que chegou a hora. Eu fiz uma ortotanásia quando nem existia a palavra. Mas Não. hoje eu estou convencido disso, porque eu falei, não adianta ficar Uhum. insistindo para manter ele ali. Então, hoje, os cuidados paliativos, né, que também a gente. Eu acho que podemos dizer que também nós somos pioneiros, né, nos cursos aí. Glaucia tem um curso de cuidados paliativos de pós-graduação aqui em Minas. Mas isso eu fiz cuidado paliativo em 1975, quando ninguém falava nisso. Né? Sim. A minha mãe já foi diferente, minha mãe já persistiu mais tempo. Né? Mamãe morreu, mamãe estava com 94 anos, já até os 90, maravilhoso. Com 90 anos, eu levei ela para Disney, ela andou naqueles brinquedos todos e tal. Dos Maravilha, 90, doutor. dos 90 eu fui levar as minhas meninas e ela foi junto. De 90 até 94, ela teve uma queda, ficou, aí veio já demência e tudo mais, estava lá de cama, mas eu não. Aí, na verdade, ela faleceu, eu não estava em Belo Horizonte, então eu não acompanhei. Né? Mas é a mesma coisa, também achava isso, olha, não dá para a gente ficar insistindo. Eu não esqueço uma vez que ela já estava, ela queria comer carne de porco de qualquer jeito, que ela gostava e tal, e todo mundo assim, não pode por causa do colesterol. Blá, blá. Aí eu perguntei para o meu primo, que era geriatra, né, sobrinho dela, aí ele falou uma frase que também, para mim, naquela época, e que tem a ver, isso foi em 98, foi 99, 98, não, 98. Camilinha morreu em abril, ela morreu depois, mas ela está com 94 anos, todo mundo esperando ela morrer, morre a Camille com 18. É Nossa. outra coisa que não tem sentido, né? Mas não tem sentido. Claro, Aparentemente, não. não tem, mas tem, né? A gente não, igual você É, falou, a gente não tem um controle da vida, né? não. Mas aí, esse meu falou, olha, hoje nós temos que preocupar mais com a qualidade de vida da sua mãe do que da quantidade de vida. Sim. Deixa ela comer a carne. Claro. É ótimo isso, né? Então, isso é a base do cuidado paliativo.
né, é você dar qualidade de morte. Não é nem de vida, mas qualidade de morte. Vamos morrer com dignidade. Eu acho que a gente não pode querer manter a vida. Eu até falo muito, né, frequentemente, não é uma questão de você manter a pessoa viva. É uma questão de você prolongar o processo de morrer. É claro que você tem que ter essa coisa. Tem hora que, por mais que você faça, ela vai durar mais 1, 2, 3 meses, mas não vai viver. Sinais vitais não é sinônimo de vida. Ah, É um gostei dessa processo, frase, isso mesmo. É. é um processo de morte que você vai prolongar. Então, hoje a gente tem. Hoje foi difícil, porque isso tem pouco tempo, mas hoje a própria Conselho Federal de Medicina fala que a distanásia não é ética. Então a gente já tem essa, né, uma postura já bem, mas eu fiz isso, então, acho que foi pioneiro nessa história com meu pai. Foi uma perda também grande. E depois vem as minhas perdas, porque perda não é só por morte, né? Não. Então, assim, aí vem as coisas que aconteceram, e como eu brinquei com você aí das minhas 5 vidas, que eu aliás, segunda-feira passada, eu te contei isso no WhatsApp, mas segunda-feira passada eu tive o diagnóstico de um câncer de próstata. Então, eu vou operar quarta-feira. Depois da manhã eu vou para a cirurgia. Então, eu já tive um câncer de intestino, um de rim, um de tireoide e um de próstata. Câncer foram 4. E mais o acidente, que para mim foi o Sabia de pior. 3. Para mim E foi o o quê? pior. O Tom? O acidente, que O foi o pior, né? acidente. O É. acidente, esse aí foi barra. Mas é o tal negócio. Felizmente, estou aqui, né, conversando, estou tranquilo. O pessoal fala muito de resiliência, né? O que é a resiliência, né? Então, assim, para mim, resiliência não é uma coisa que você tem ou não tem. Resiliência é uma coisa que você adquire com a experiência, né? Quando eu tive o primeiro diagnóstico de câncer, para mim foi uma. Sim, eu fiquei. Agora, segunda-feira agora, na mesma hora, já fui lá o meu médico, eu nem vi o resultado da biópsia, meu médico recebeu lá, me ligou, falou, vem cá no consultório, nós precisamos conversar. Eu falei, já sei. E um médico vai ligar para mim e falar, vem cá que nós vamos conversar, você está ótimo. Não, isso não acontece. Já sei, mas vamos lá. Mas assim, ele falou, olha, mas a situação não é ruim, então nós vamos ter que fazer a cirurgia, mas tem uma grande chance. Papai. Então, eu estou muito mais tranquilo até para fazer essa cirurgia do que as anteriores. Então, eu acho que a gente tem que rever um pouco esse conceito de resiliência. Porque às vezes a gente taxa e rotula. Não, essa pessoa é resiliente, então pode fazer tudo que quiser com ela que ela vai dar conta. Essa aqui não é resiliente, então você não pode fazer isso, não pode contar, não pode falar. Então eu acho que a gente você vai realmente se adaptando. O importante é isso, é ter a fé, né? A fé independentemente de religião. Eu faço muito essa diferenciação entre espiritualidade e religiosidade, né? Independentemente da sua religião. Mas se você tem fé de que você ainda tem coisa para fazer, você consegue sim, de alguma forma, assimilar esses traumas e tirar coisas positivas dele. É isso que eu procuro fazer. Pois é, o Dudu, aí eu queria te perguntar se você acredita numa coisa que eu acredito também, que cada perda que você teve, desde a maior de todas, que foi com a Camille, você acha que cada perda dessas teve ou tem alguma função na sua vida? Claro. É uma questão aí, é uma questão cronológica. Eu não acredito, assim, eu não creio que aquela perda aconteceu para que eu pudesse fazer aquilo. Entendeu? Não é uma coisa do destino, né? Eu acho que o destino existe, mas assim, eu não acho que a coisa é tão rígida, né? O Maktub aí, eu não acredito muito nisso não, sabe? Mas eu acho assim, aquilo que aconteceu mudou a minha vida. Sim. Ou seja, aquilo que acontece vai mudar a vida da pessoa de alguma forma.
Agora, quem decide se vai mudar para melhor ou para pior é a própria pessoa. Exatamente. Então, a minha frase básica, né? Minha frase básica que eu dou muito nas minhas aulas. A gente não tem controle. A gente não tem controle sobre o que nos acontece. Nós não somos responsáveis pelo aquilo que nos acontece. Mas nós somos completamente responsáveis de como nós vamos reagir àquilo que nos acontece. Exatamente. Né? E sabe onde é que eu aprendi isso? Não. Sabe? Eu Uma sei. uma historinha de um jornaleiro. Nossa, doutor, você lembra disso ainda? Mas olha como é que me marcou. Meu A Deus do historinha que eu li céu. no seu livro. O cara, o jornaleiro perguntou, mas é possível, o cara tá... Eu não vou deixar que as outras pessoas definam como eu devo agir. Nossa senhora, Então, não eu vou te são... contar. Você guardou muito mais coisas do que eu imaginava, viu? Não, eu estou te falando que você foi minha mestra, você não Ah, meu acredita, mas Deus. foi. Ô, Dudu, e aí você fala, meu mestre Volga de Alvarenga tem frases inesquecíveis. Tem uma dele que eu queria saber de você, como que você vê, que ele dizia o seguinte: em todo ganho tem uma perda, em toda perda tem um ganho. Você acha que dependendo da perda dá para ver ganho? Sempre. Sempre? Isso eu acho que a coisa aí, você pode usar isso até do ponto de vista material mesmo. Né? Toda moeda tem dois lados. Não tem como você ter mas agora, o que vai fazer com que você ganhe ou perca vai ser o foco que você vai dar. Né? Então, por exemplo, a perda da Camille, para mim, é uma perda muito grande. Mas eu acho que eu ganhei muita maturidade. Né? E eu tenho para mim, eu acho o seguinte, né? Inclusive aí é outro assunto, acho que nós não vamos nem ter tempo de entrar, que é o problema do testamento vital, né? Da diretiva antecipada de vontade. Eu tenho para mim que eu não quero viver quando eu deixar de ser útil. Para mim, o motivo de eu estar vivo, vou falar de mim, mas eu acho que serve para todos, não é utilitarismo, não confundir com utilitarismo. Mas, assim, enquanto eu for útil para alguma coisa, eu quero continuar. Agora, quando eu ficar completamente dependente, que eu não for útil para mais nada, só dando trabalho para os outros, não tem sentido para mim a vida nessa forma. Então, o que eu acho, né? Aí vem o problema da religiosidade, mas a própria religiosidade fala: o que é sagrado não é a vida. O que é sagrado é a vida digna. É a dignidade. Para mim, a dignidade. Agora, a partir do momento que você perde a capacidade de ser útil, não tem sentido a vida. A vida perde o sentido para mim. Isso Talvez... não quer dizer que seja que um tetraplégico não possa ser útil. Nós vamos dar um exemplo, né? Stephen Hawking. Sim. Quer dizer, com todos os problemas dele, mas ele era útil e ele foi útil até o final. Agora, você não é o comum, porque a maioria das pessoas que tem aquele tipo de doença, né, fica realmente completamente sem função vital. Eu acho que, então, a gente tem que batalhar por isso. Tá, eu vou fazer um parênteses sobre isso, porque, como eu conheço as pessoas mais próximas e outras que não são tanto que você é amado, eu garanto que todas as pessoas que te amam te querem vivo, desde que você não esteja sofrendo, óbvio, né? Claro. Se você não estiver sofrendo, se você não tiver uma grande utilidade, mas garanto que todo mundo te quer por perto. Mas isso é outra história, né? Sim. Às vezes você pode só ser, não tem que ficar fazendo coisas e, né? Enfim. Mas isso depois você pergunta para a Glaucia, para a Ivana, para a Bárbara e pergunta para mim. Não precisa ser útil. Mas é igual eu estou te falando. A utilidade que, para mim, o que ser útil é diferente de ser útil para fazer alguma coisa. Ah, tá. Você pode ser útil só no pensamento, você pode estar ajudando de alguma forma. Entendeu? Então, quando você fala, por exemplo, o que a morte da Camille fez de bom para mim? Nós conseguimos ajudar muita gente com o nosso grupo. Pensei nisso. Né? Então, isso é ser útil.
Sim. né? Não necessariamente é utilidade utilitarista mesmo, né? Material e tal. Mas, assim, enquanto eu puder, tá? Por exemplo, isso aí é um outro detalhe também, outra coisa que eu aprendi também, para variar, aprendi com a Glaucia. Ah, Eu esqueci, não vou esquecer o nome do autor, mas sempre eu esqueço. Mas o cara falou assim, não, quando você faz um bem para alguma pessoa, quando você ajuda alguma pessoa, você se torna devedor daquela pessoa. Mas peraí, não estou entendendo, não. Pelo contrário, se aham. elas têm que ela fique. Não. Você fica devedor para ela e uma dívida muito grande. Porque ela te deu a oportunidade de você ser bom. É. Lindo e verdadeiro isso. Não é? É Então é exatamente isso. isso. É. Então, como dizia, ou diz ainda nosso querido Volber, um grande ganho que você teve com a perda da Camille foi formar o grupo e você saber que você ajudou e ajuda até hoje um mundo de gente, né? E pelo que você está falando, então você está muito devedor a muita gente, né, Dudu? Com certeza. Com certeza. É, tá. Ô, Dudu, nossa, Outra coisa, olha, né? Por exemplo, quando eu falo, para mim, a maior felicidade que eu tenho lá na minha estada no CTI e tudo mais, quantos ex-alunos que chegaram, não, mas você foi meu professor. Não, olha, que me deu, que bom que eu fui, você me deu a oportunidade de ser seu professor e você está cuidando de mim agora. é. Olha que legal que é isso. Né? Você realmente é um devedor. Isso quando você pode falar, né? Porque durante um tempo não dava nem para falar. Sim, sim, eu fiquei, né? Mas fui muito bem cuidado, né? E Verdade. grande parte das pessoas que cuidaram de mim lá foram alunos. Pois é. Então, é assim, quer dizer, eu devo muito para os meus alunos. Eu até, isso mais ainda, porque, aliás, essa foi uma frase que eu falei quando eu fiz o concurso para o UFMG, né? Aquela pergunta fatídica que eles falam, mas por que você quer ser professor? Eu falei, não, agora eles não vão me aceitar. Eu não quero ser professor para ensinar ninguém. Eu quero ser professor para continuar aprendendo. Eita! Porque, falei sim, desse jeito. Né? Agora, se eu puder ajudar as pessoas também a aprender, né? Primeiro porque eu acho que aprendizado não é passivo. Você não Não. ensina ninguém, a pessoa tem que aprender, é ativo. Agora, eu falo que o professor é igual na química, né? Gente, agora faltou o nome, peraí. O catalisador. Né? Na Sim. química, o catalisador. Se ele não estiver ali, a reação não acontece. Mas ele não entra na reação. Então, assim, Sim. o aprendizado é exclusivo da pessoa aprender. Agora, o professor ajuda, facilita, né? É, dispõe das Uhum. situações em que aquele aluno vai aprender. Mas eu não acho que a gente ensina nada para ninguém. O Márcio também gosta muito de uma expressão que ele costuma dizer que a gente, às vezes, faz a função de fermento, faz crescer. Os outros É, ingredientes as pessoas trazem. Aí você põe um pouquinho de fermento lá, cresce. exatamente. Eu gosto muito da imagem do catalisador, porque realmente ele é neutro, ele não entra na reação final, mas sem ele a reação não acontece. Ô, Né? Dudu, a gente fica aqui no final meio ansioso, porque esse danado da live aí pelo Instagram, eles cortam, sabe? Então, eu queria te pedir, porque com certeza que não é a única, é só a primeira, mas não é a única conversa nossa. Você tem alguma mensagem, não sei se é piegas, mas você tem alguma mensagem para todos nós, especialmente para quem perdeu ou está perdendo muito também? Eu vou usar uma frase que que a Glaucia que cunhou a frase, mas que ela virou o lema do nosso grupo. É preciso aprender a perder sem se perder. Opa, Gláucia, essa também extremamente verdadeira e muito bem colocada, como as coisas que você escreve e fala, né, Gláucia?
Então, é isso aí para o pessoal aí, né? Para nós todos, né? A gente não precisa se perder. Até porque enquanto a gente fica e não se perde, a gente mantém também a perda. A pessoa que aparentemente está perdida, mas não está. Então, a gente trata de não Exatamente. se perder para que a pessoa que se foi não fique perdida também, né? É Ô, isso aí. Dudu, ai, que vontade de estar perto de você, te dar um abraço de verdade. Vamos sim, mas Ai, vamos mas não encontrar. dá, né, Agora que Dudu? Ah, não sei nós como que a precisamos gente... marcar. Primeiro que você vai voltar aqui. E segundo que depois de muito ameaçar, eu medrosa com Covid, quem me conhece um pouco sabe, que eu morro de medo, agora já estou com medo dessa última que apareceu, mas na hora que isso aí serenar um pouco, eu acho que você e Glaucio são das primeiras pessoas que eu gostaria de ver e encontrar, tá? Tá Combinado. combinado? Tá combinado, Tá? vamos sim. Tá bom. Quero também, você sabe que eu tenho uma admiração muito grande por você, pelo Márcio. Ah, Então, assim, obrigada, quero Dudu. estar juntos. Quero Tá estar bom. juntos. Eu acho que a gente tem uma super amizade. Um gosta do outro, um admira o outro e vice-versa. Não é assim? Exatamente. Ô, E Dudu, dentro do que eu ah, falei, eu quero te agradecer demais de você Dudu, me ter dado essa oportunidade de ainda estar fazendo live, de ainda estar. tá útil, Não né? tô, mais uma vez, não estou ensinando nada para ninguém, mas trocando ideias. E eu Ah, acho que, Dudu, assim, estou me sentindo útil. Então, você eu tá tenho que útil? agradecer e estou te devendo muito. Ah, eu não gosto de você ser meu devedor, então nós vamos combinar. Você me deve, eu te devo e pronto. A Tá gente bom. paga um pro outro e tá Ok, resolvido, pode ser? pode ser. Meu grande Um amigo. beijo, meu. Beijo. Dudu, Beijo. Aqui. muito Ah, obrigada. Estou Renatinha. emocionada Um por cada beijo. palavra sua. Você mora no meu coração, viu? Muito Obrigado, obrigada. Renatinho. Foi lindo demais. Um beijo. Te Que cuida, que a que gente bom só que vocês tem um de gostaram. você, viu? Pois é, vamos lá. Agora, dentro daí, quarta-feira, eu vou enfrentar mais uma, mas eu tô Ixi, tranquilo. Acho que essa Ainda nós vai vamos tirar de certo. letra. Essa eu vai. vou tirar Mais, de letra, mais se uma Deus que você vai quiser. sair super bem, tá? Ok. Boa sorte. Um beijo, Um até a beijo. Um próxima. beijo. Beijo. Tchau. Tchau.